Amados irmãos, graça e paz. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 46. Salmo 46. Nós vamos ler todo o Salmo e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. É um Salmo que a autoria é atribuída aos filhos de Corá. Com certeza o salmista vai depositar a sua confiança no Senhor no entendimento que ele descansa sabendo que o povo está seguro debaixo das poderosas mãos do Deus Todo-Poderoso. Salmo 46 diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 7, todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, com força. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11, todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, com convicção. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos recorrer à força, a um momento de tranquilidade, de descanso, de refúgio. Refúgio. Quando nós lemos a palavra de Deus e conseguimos imaginar algumas situações que ali são colocadas, a nossa fé ela é acrescentada. A nossa imaginação ajuda no nosso raciocínio e na formatação da ideia desse Deus Todo-Poderoso. Posso lhe dar um exemplo. No livro de Isaías, no capítulo 6, quando o salmista, no caso o profeta Isaías, se depara com a glória de Deus de forma poderosa e manifesta, ele olha para essa glória e depois olha para si mesmo. E quando eu vejo esse texto de Isaías, eu fico imaginando o que é que ele deve ter visto, que lhe causou tanta aflição e tremor, ao ponto dele olhar para aquilo e aquilo fazer que ele olhasse para si. Eu fico imaginando, a gente vai imaginando. A palavra de Deus nos leva a isso. Os salmos, aliás, nos levam muito a raciocinar as figuras que eles utilizam, as figuras de linguagem, as metáforas, os símbolos, são muito interessantes nesse sentido. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, a figura do pastor, o cajado, o pasto verdejante, a água tranquila, tudo isso cria um ambiente onde a gente pode fazer conexões utilizando a imaginação, e essa imaginação fazendo um apoio forte à nossa fé e construindo aspectos
da nossa fé. Esses imagéticos dos salmos são fantásticos. E aqui eu estou com o imagético, irmãos, da ideia do refúgio. O que é um refúgio? O refúgio é um lugar onde nós ficamos protegidos de algum tipo de perigo. Por exemplo, a irmãzinha cuidou o tempo todinho, consertando o seu cabelo, fazendo a chapinha, fazendo todas as coisas para ele ficar bem lisinho. Aí saiu ali no comércio, apontou uma chuvinha. Aí rapidamente o que é que ela faz? Olha para um lado, olha para o outro, procura um toldo. Qualquer coisa que sirva para livrar aquele momento. Meu Deus, meu trabalho vai por água abaixo. Não, não vai. Onde há um refúgio, um toldo, uma marquise, até um ponto de ônibus serve. Ela vai lá e fica ali embaixo por um tempinho, e a chuva não vai pegar, e ela vai conseguir salvar a sua obra. Eu falei brincando, irmãos, mas na realidade um abrigo é muito mais do que isso. Um bom abrigo pode fazer na vida de uma pessoa a diferença entre a vida e a morte. Uma vez eu estava assistindo, e gosto de assistir, tenho mania de assistir documentários e filmes, tanto sobre a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, porque vão me ajudar a entender a terceira, que está na iminência. E há um filme muito conhecido de todos nós, acredito que você, inclusive, já deva ter assistido esse filme. O filme é A Lista de Schindler. Um filme grande, muito bem feito, feito em preto e branco, com realces de cor em algumas situações. Mas logo no início desse filme, é constatado algo que ocorria na Segunda Guerra Mundial. Aquelas pessoas que tinham saúde, geralmente elas eram mantidas nos campos de concentração. E aquelas pessoas que não tinham muita saúde, elas eram enviadas a outros campos de concentração que tinham situações de extermínio. Alguns para trabalho, outros para extermínio. Então, era o Dr. Viktor Frankl, no seu livro O Sentido da Vida, ele vai relatar, utilizando a sua própria vida, isso que eu estou falando. No livro da lista, no filme da Lista de Schindler, tem uma cena que eu não me esqueço nunca. É que quando alguns desses prisioneiros vão ser movidos de uma dessas câmaras para a morte, algumas crianças começam a fugir para não serem pegos. E eles vão se escondendo, e o lugar que eles se escondem é justamente na latrina, no banheiro. E o que é interessante é que é uma criancinha, a menorzinha delas, vai andando de lugar em lugar sem encontrar espaço. E quando abria, já tinha criança lá dizendo aqui não, aqui não, aqui não, até que ela encontrou uma das piores, das mais sujas. Mas aquele abrigo sujo, terrível, para ela fez a diferença entre a vida e a morte. Irmãos, quando eu olho para o Antigo Testamento, para a teologia do Pentateuco, sobretudo no livro de Números, no livro de Deuteronômio, eu vejo que lá Deus destinou dentro das cidades escolhidas para os levitas, cidades que eram conhecidas como cidades refúgio. Qual era o objetivo da cidade refúgio? Uma pessoa naquela época, na Antiga Aliança, ela matava alguém sem querer. Havia um conceito muito interessante da cultura e da legislação daquela época desse povo. Você tinha o parente remidor, que era aquele que remia as propriedades de uma família, mas você também tinha um parente vingador, que era aquele que tinha o direito de executar a pessoa que tinha executado alguém de sua família. E para que isso não acontecesse de todo jeito, de toda forma, se uma pessoa matasse alguém sem querer, um exemplo, eles utilizavam machados.
Estão utilizando lá um machado para cortar alguma coisa. O machado saiu do cabo, bateu na cabeça de uma pessoa, a pessoa morreu. A lei dizia que aquele que provocou a morte deveria morrer. Mas nesse caso ele não matou intencionalmente. Então o que é que se fazia? A comunidade protegia aquele que matou sem intenção. E essa pessoa que matou sem intenção, ela era dirigida para uma cidade refúgio. E naquela cidade refúgio, enquanto o sumo sacerdote daquela cidade estivesse vivo, ele não poderia sair de dentro dela. Se ele saísse e o parente vingador matasse, não iria acontecer coisa alguma. Mas se ele ficasse dentro da cidade, enquanto o sumo sacerdote permanecesse vivo, ele estaria livre de ter a sua vida ceifada pelo parente vingador. Um refúgio, irmãos, é algo muito importante. O refúgio é algo muito importante. E aqui no Salmo 46, o Senhor se coloca como aquele que para nós é o refúgio por excelência. Dos versículos 1 a 3, perceba que esse salmo, ele era um salmo utilizado para fins artísticos. É possível que ele fosse um salmo cantado, porque ele tem estrofe e tem coro. Ele tem 3 estrofes bem delineadas, e ele tem um coro que é repetido 2 vezes. O coro nós repetimos aqui: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Esse é o coro desse salmo. Nós temos aqui 3 estrofes maravilhosas. Na primeira estrofe, nós vemos a proteção do Senhor, almejada pelo salmista e mostrada nesses versos maravilhosos. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. O primeiro imagético, a primeira estrofe, aponta para uma situação de instabilidade, transtorno, abalo, tumulto. É algo terrível. Mas em meio a esse abalo, esse transtorno, forte sim, o salmista encontra, mesmo diante de algo tão terrível, a terra se transtornando, montes se abalando, águas se tumultuando, espumejando, fúria. Mesmo nisso, o salmista encontra o Senhor a lhe proteger. Como? Esse Deus é o Deus disponível. Verifique no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente. Ou seja, Deus é disponível. Os refúgios humanos, nós corremos para eles. O refúgio divino é Ele quem corre para nós. Disponibilidade. É possível que em um dado momento da sua vida, os recursos tenham se tornado indisponíveis. É possível que em um dado momento da sua vida, suas amizades tenham se tornado indisponíveis. É possível que em um momento da sua vida, até mesmo, os seus familiares não tenham estado com você. Mas uma coisa é certa: o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o nosso refúgio, Ele é socorro bem presente e sempre será disponível, porque Ele é Deus. Não só disponível, mas confiável. No versículo 2 nós vemos: portanto, não temeremos. Se não temeremos, é porque nós temos confiança. Quando temos confiança, o amor vai embora. Veja que característica: o amor, no caso o medo vai embora, o amor reina. Nós temos confiança no Senhor, o salmista tem confiança no Senhor, não devemos temer. Deus está conosco em todas as circunstâncias. As circunstâncias aqui são terríveis, são terra se mexendo, mares, tudo, transtorno, abalo, tumulto, mas no meio dessa confusão toda,
o Senhor é socorro bem presente, e aquele que nele crê não tem medo de nada. Irmãos, aqui no Brasil, eu não me lembro, acredito que no Brasil não existe possibilidade de acontecer algo parecido com isso que eu li. Essa descrição do versículo 2 e 3 lembra muito um terremoto, não é verdade? A terra se tremendo, os montes se tremendo. Não temos placas tectônicas em fissura na América do Sul. Acredito que o Brasil nunca tenha vivido uma situação de um terremoto muito forte a ponto de causar algum tipo de pânico. De fato, é verdade. Mas, irmãos, muitas vezes, muitos de nós sofremos terremotos da vida no dia a dia. É possível que a gente não viva nenhum terremoto na terra Brasil, mas na nossa vida nós podemos viver muitos terremotos. Irmãos, eu gostaria que você se posicionasse, utilizasse o seu raciocínio, a sua imaginação, para imaginar aquela pessoa que recebe os seus exames, coloca nas mãos do médico, o médico faz as análises, olha nos olhos dela e diz: você está com câncer. Se posicione no lugar dessa pessoa. Não seria nada diminuto eu dizer que o mundo dessa pessoa acabou de ruir. Todas as estruturas foram embora. Eu gostaria que você ficasse ou assumisse a posição junto a uma mãe que recebe na sua casa, como eu vi aqui em Cruz das Armas acontecer, num sábado desse pela manhã, quando eu estava fazendo feira. Um carro de polícia bate numa casa humilde, bate a porta para buscar um certo fulano que estava ali dentro daquela casa. E a mãe sai e diz: não, isso aqui é o meu filho. E o soldado tem que dizer: infelizmente, mãe, existem coisas sobre o seu filho que você não sabe. Ele está envolvido com tráfico de drogas. Se posicione no lugar de uma mãe dessa e perceba que o mundo dela foi todo abalado em suas estruturas. É possível que tenhamos condições de dar mais exemplos, inclusive. Não estamos sujeitos a nenhum tipo de abalo sísmico real, mas a nossa vida, ela pode ruir, ela pode, em um dado momento, ter todas as suas estruturas abaladas. Mas hoje é noite da gente afirmar nossa convicção no Senhor, de que mesmo que isso aconteça, o Deus Todo-Poderoso é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Deus que é teu refúgio está com você. Gostaria de partir para a segunda estrofe, que é justamente uma simetria àquilo que nós falamos. Esse meio conturbado agora é confrontado com a tranquilidade de estar na presença do Senhor. E qual é o imagético que ele utiliza? Um rio maravilhoso que passa, levando vida, levando vida. Veja o que está escrito nos versículos 4 e 5. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais, jamais, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. A simetria, o salmista é simétrico nos seus imagéticos.
ele utiliza um imagético de transtorno, de tumulto, e agora ele utiliza o imagético de tranquilidade, um paraíso. O salmista descreve a perfeita tranquilidade da cidade de Deus, onde Deus habita, não há sombra de variação. Onde o rio de Deus habita, a alegria é uma das marcas. Veja o que está no texto. Há um rio cujas correntes alegram. São correntes que levam alegria. É o lar de Deus, é o lugar aonde Ele está. Ela é eterna. Versículo 5. Jamais será abalada. O que é que o salmista está fazendo? Irmãos, ele está utilizando o mesmo raciocínio que o profeta, quando ele fala: trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Então, irmãos, no momento difícil de adversidade, ele afirma a sua confiança no Senhor, e um homem curado existencialmente olha para Deus, nele se identifica, se lembra da morada do Altíssimo e se lembra: é nesse lugar que eu vou, e lá há um rio tranquilo. Lá há um rio tranquilo e há um Deus que jamais muda. Lá há um rio tranquilo. Muitos de nós colocamos o nosso refúgio na quantidade de dinheiro que conseguimos obter como fruto do trabalho ou fruto de algum tipo de empreendimento que gerou recurso, gerou dinheiro, e ele olha como o rapaz do Novo Testamento diz: a minha alma está alegre, os meus celeiros estão cheios. Cuidado, cuidado. E eu posso provar aqui, irmãos, de uma forma muito simples, que para ruir financeiramente um povo é muito fácil. Muito fácil. Menos de 5% do total de crédito no mundo, se não me falha a memória, é crédito, não é numerário. Se por alguma questão, todos os sistemas de pagamento online, de crédito, pararem, fecharem, e por alguma razão você ter que gerar a sua vida por você mesmo, você tem dinheiro suficiente em casa que lhe mantenha 6 meses? Você vai no banco, deu um piripaque no banco, como deu na Grécia. Vamos mover uma ação. Supremo Tribunal Federal tem que entrar em ação. Aí não, porque tem um processo disso, tem um daquilo, tem não sei de onde, tem não sei de quê, não sei o quê. Você já pensou nisso? Você tem recursos partindo de você suficiente para lhe manter 6 meses sem recorrer a nenhum desses sistemas? Está vendo como a gente está em condições complexas? Seria difícil isso acontecer? Não, irmãos, eu não quero botar terror não, não vim para isso não. Eu tenho orado pelos analistas de suporte. Eu tenho orado. Tenho colocado diante do Senhor. Mas eu utilizei esse exemplo para mostrar aonde nós depositamos a nossa confiança. E todos os lugares que nós depositamos a confiança e que não são no Senhor Deus Todo-Poderoso, todas elas falham. Podem falhar, podem ruir. Mas em Deus não. Em Deus a esperança, em Deus a salvação, em Deus o rio é tranquilo. Repita comigo: tranquilo. Acalme o seu coração, respire.
Quando você for dar uma olhadinha lá no saldo, vai estar positivo. Não esquente, não. Fique com medo, não. Mas eu gostaria de pedir que você visse no Salmo, os versículos 6 a 8. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 8. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Um Deus que mostra o seu poder, o poder de Deus. Um Deus poderoso, que quando a sua voz é ouvida, a terra se dissolve. Um Deus poderoso, cujas obras são dignas de serem contempladas. Um Deus poderoso, versículo 9, que tem condições de estabelecer a paz. Só Ele tem condições de estabelecer paz perfeita. Ele faz cessar as guerras. É isso que diz o versículo 9. E se as guerras elas são cessadas, nós vamos encontrar o quê? Paz. Só Ele é quem pode fazer isso. Irmãos, muitas vezes a gente vive nos nossos orbitais, não consegue meditar naquilo que está acontecendo, sem querer ser alarmista, mas olhando para o refúgio que está no Senhor. Entenda, nós estamos tendo uma guerra, irmãos. Há um conflito Israel-Palestina, e esse conflito não tem a menor tendência de se encerrar rapidamente, e muito pelo contrário, a tendência é de aumento. Sem querer ser alarmista, mas necessário, porque essa é a minha condição profética, é de levar vocês a observar o mundo lá fora. Sem querer ser alarmista, mas há um conflito, Rússia e Ucrânia, que está afetando a Europa, e que mais dia ou menos dia vai afetar de forma mais profunda a economia mundial. Eu estou citando esses dois que são os mais importantes, estão na mídia, porque os elementos que aí estão são pessoas que têm, são grupos, são nações que têm dinheiro. Mas existem conflitos de nações pobres, de pessoas pobres, que não vão para a mídia, mas que o sangue está correndo, está jorrando, como por exemplo, Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, Etiópia, Mianmar. Conflito de pobre não dá ibope, mas existem guerras nesses lugares e pessoas estão morrendo. Como nós vimos hoje, aqui no anúncio missionário, existem cristãos que estão morrendo numa guerra religiosa. Mas louvado seja o nome do Senhor, independente dessas condições complexas de poder, de religião, de território, seja nacional, seja internacional, seja no impacto de civis, seja desestabilizando nações inteiras ou o mundo inteiro, uma coisa é certa: só Deus é quem pode estabelecer a paz verdadeira. Só Deus, o nosso refúgio, pode estabilizar a paz verdadeira. E o salmista vem com a solução. Veja o que está escrito no versículo 10. Aquietem-se e saibam que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Hoje é o dia de silenciar o nosso coração ansioso, e a principal atitude a ser tomada é a de declarar com todo o nosso ser que nós não temos para onde ir, a não ser para os braços do Pai. Não temos o que temer, porque o Senhor é o nosso refúgio. Se temos intimidade com Ele, mesmo que lá fora vejamos nações contra nações, reinos contra reinos, no nosso coração haverá disposição para servir e haverá alegria, e as pessoas haverão de querer,
qual é a razão da esperança que está em nossos corações. E nós vamos responder a esse mundo velho, terrível, que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pegue na minha mão e vamos juntos nessa caminhada.